noite. Como vocês estão? Ai, irmãos, a presença do Senhor ela é real neste lugar. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é fiel. Amém. Eu sou muito grata a Deus pelo cuidado dEle, pela misericórdia dEle. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom, Ele é muito bom. Ele vem falando conosco neste culto. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no tema da campanha. Está lá em Lucas 8. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar o seu assento. Desde que a apóstola estabeleceu essa campanha, o Senhor tem ministrado no meu coração, mesmo antes de eu receber o convite. E é um privilégio, tamanha confiança, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. O amor que Ele tem ministrado, é saber que Ele cuida de nós. Então, a palavra de hoje é no livro de Lucas, no capítulo 8. Eu vou começar a ler a partir da parte B do versículo 42. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por detrás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximando-se trêmula e prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Aleluia. Amado, essa é a tua palavra. Não é por força nem por violência, é pelo teu Espírito. Amado, que cada um daqueles que se encontram aqui nesta noite venham ser envolvidos com a tua presença. Que o milagre pode ser contemplado neste lugar. Que os testemunhos, Senhor, que as boas novas venham chegar, Pai, neste altar. E que o teu nome venha ser glorificado, porque tudo é para ti. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos na tua presença. Aleluia. Irmãos, no decorrer da mensagem nós vamos ver que Deus Ele faz infinitamente mais do que nós imaginamos. Às vezes nós queremos uma única coisa, mas quando o Senhor entra nas nossas vidas, Ele faz além. O nosso Deus é um Deus de uma obra completa. Ele não faz nada pela metade. Pode até ser a princípio uma campanha de cura, mas assim como Deus vai fazer na vida dessa mulher, vamos ver, irmãos, que vai ser muito mais. E eu creio que assim será na vida de cada um de nós. Irmãos, essa mesma passagem também está disponível no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Então, se porventura eu falar algum termo que não está precisamente nesse texto, foi porque eu usei os demais também como base. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Isso era algo comum. A partir do momento que o ministério de Jesus se tornou público, era algo rotineiro. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 6, declara a mesma coisa, que as multidões o apertavam e o cercavam, porque ao fazerem isso, eles eram curados. Só que no contexto deste texto nós vamos ver outra coisa. Nós vamos ver que embora Jesus estivesse cercado por uma multidão, apenas uma mulher foi tocada pela cura. E o Senhor sabia que algo extraordinário, que a virtude e o poder havia saído dele e tocado essa mulher. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens
sem que ninguém a pudesse curar. No livro de Marcos, a palavra declara que além dessa mulher ter padecido na mão dos médicos ao longo de todos esses anos e gastado tudo que tinha, o seu quadro piorava. E cada vez mais ela era desesperançada. As suas condições a deixavam enfraquecida e anêmica. Não é algo surpreendente, uma pessoa enferma durante 12 anos. E eu quero ressaltar aqui a sociedade na qual essa mulher estava inserida. Nós não estamos falando aqui da graça do Senhor no sentido do sacrifício de Cristo ainda. Essa mulher, ela vivia debaixo da lei mosaica, e debaixo dessa lei ela podia ser mulher, de acordo com a época. Ela de certa forma era tratada como um ser inferior aos homens, e essa mulher, por ter esse fluxo, ela era cerimonialmente considerada impura ao longo de todos esses 12 anos. E o que o Senhor vai fazer nessa mulher não vai ser tão somente no físico. Nós vamos ver no decorrer do texto que o Senhor, Ele vai curar áreas da vida dessa mulher que nós não imaginávamos. Era uma mulher, irmãos, que ela não poderia conviver em sociedade. Tudo que ela tocasse era considerado contaminado. Era uma mulher que a palavra declara que ela gastou todos os seus bens. Hoje, quantos de nós suportaríamos perder tudo à face de uma enfermidade? Como estaria não somente o nosso físico, aqui fala o físico dela, ela estava debilitada, ela estava enfraquecida, ela estava anêmica, mas como é que estaria as emoções dessa mulher? Uma mulher aparentemente sem família, uma mulher que não tinha condições de trabalhar de forma mais digna, porque ela não poderia sair na sociedade, ela teria que declarar que ela era impura, porque se porventura alguém tocasse nela, essa pessoa era impura. Se ela tocasse em algo, era impuro. Se ela sentasse no lugar, as pessoas não poderiam estar à volta dela. Tudo se tornava impuro. Eu imaginei ao ler esse texto a solidão dessa mulher. A solidão de olhar à sua volta e não ter ninguém, de ser considerada indigna. Por conta da sua condição, ela era considerada como cerimonialmente impura e não tinha permissão para entrar na seção do templo reservada para as mulheres. Naquela época, como eu disse, as mulheres eram separadas dos homens, e ao adentrar no templo tinha um lugar reservado para elas, e ela não poderia participar. Ela também não poderia estar normalmente apresentando os seus sacrifícios. Então, irmãos, à vista da sociedade judaica daquela época, foram 12 anos de solidão, foram 12 anos de exclusão, e foram 12 anos que, à vista da lei, ela não tinha comunhão com Deus. Porque naquela época, os pecados eram redimidos por meio dos sacrifícios, onde você apresentava a sua oferta, o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos. Só que, quem entraria por ela? Se ela era impura, se ela era indigna? Quem seria o mediador? Quem poderia interceder por essa mulher? Como ela iria ter uma aliança com o Senhor, se ela era indigna de estar na presença dele? Irmãos, misericórdia. 12 anos com esse afastamento do Senhor, com esse desligamento dessa aliança. Mas nós vamos ver que quando o Senhor ele entra, é espetacular. Ele tem um tempo determinado para tudo e todas as coisas. Aleluias. Então ela veio por detrás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Irmãos, às vezes vai parecer que o milagre é instantâneo, mas só o Senhor sabe os processos que muitos de nós temos enfrentados. À vista de todos, realmente o Senhor ele tem poder, ele faz imediato. Mas olha o processo, são 12 anos. Irmão, quantos de nós conseguiríamos suportar 12 anos de um processo? Muitas vezes adentramos na presença do Senhor, o Senhor nos faz uma promessa e nós ficamos questionando. Ah, Senhor, mas tem 2 anos, tem 5 anos e nada acontece. Irmão, se o Senhor prometeu, Ele vai fazer. Mas há um processo. Não ache que o Senhor está alheio. O Senhor ele está no controle. Assim como Ele estava no controle da vida dessa mulher, assim como teve um tempo oportuno para que o milagre dela acontecesse, há um tempo oportuno do Senhor para cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e ao meditar nesse texto, eu fiquei
pensando, Senhor, ela foi muito corajosa. Eu creio que esse ato de fé dela foi a última cartada. Porque, irmãos, tendo em vista a sociedade a qual ela estava inserida, a palavra fala que ela adentrou na multidão, ela rompeu a multidão com esse único intuito: se eu tão somente tocar na borda das vestes dele, eu serei curada. Só que ela não poderia estar na sociedade, ela tinha que anunciar que ela era impura. Mas aqui fala que ela focou somente em ir até o Senhor. E que ousadia, irmãos. Porque eu pensei, se ela tivesse parado para pensar nos poréns, nos e se, ela jamais teria tido essa fé. E isso é o que muitas vezes nós fazemos, irmãos, porque se tudo que ela toca se torna impuro, quantas pessoas ela não tocou até chegar a Jesus? E tendo em vista essas pessoas, irmãos, eu tenho certeza que essas pessoas não seriam felizes ao ver serem contaminadas por essa mulher, por essa enfermidade. E principalmente, irmãos, Jesus, ele era um rabi de sua época. Imagine uma mulher impura tocar no rabi. O quão grave isso era para os judeus. Irmãos, ela poderia pensar, mas e se uma multidão o rodeia e só ela foi curada? Mas e se ela pensasse, mas e se eu não for curada no meio dessa multidão? E se depois eu tocar nele e ele olhar para mim e ver que eu contaminei? Meu Deus, eu contaminei um rabi? E agora, e não só ele, as pessoas à minha volta? O que seria dessa mulher, irmão, se ela começasse a se questionar? Ela não viveria o milagre, ela não viveria o sobrenatural. Então muitas vezes nós ficamos questionando, mas se eu fizer essa campanha? Mas se eu fizer esse voto? Mas e se eu continuar? Irmãos, às vezes a gente precisa ter essa fé de romper, parar os questionamentos, calar a voz do medo e romper a multidão para tocar no Senhor, porque senão nós não vamos ver o milagre do Senhor. Alguns cultos atrás eu iniciei falando sobre a fé, falando sobre esperar contra a esperança. Muitas vezes nós vamos ter que viver assim, esperando contra a esperança. Toda a nossa volta vai dizer ao contrário, vai dizer não vai dar certo, não vai se concretizar, não vai cumprir, é impossível, mas nós precisamos ter fé. E como eu relatei a história de Abraão, ele tinha uma promessa. E ele se voltou para essa promessa, mas ele levou sim em consideração as suas condições. Ele levou em consideração a sua idade, ele levou em consideração a esterilidade de sua esposa, mas ele creu. Essa mulher nenhuma promessa tinha, irmãos. Ela não tinha expectativa nenhuma. Do tanto que ela estava enfraquecida, irmãos, se o Senhor não adentrasse na vida dela, essa mulher já tinha morrido. E vamos ver que não é tão somente uma morte física, mas também uma morte espiritual. Aleluia. Mas Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Aleluia. Irmãos, Jesus ele não se tornou impuro, mas ele veio para purificar, porque o nosso Deus ele está acima das leis da pureza. Ele era um Deus poderoso e essa mulher instantaneamente ela sentiu a cura do Senhor. Quando o Senhor opera nas nossas vidas é assim, irmãos, algo que demorou às vezes 12 anos de processo, quando o Senhor entra é imediato. Então precisamos ter a fé no lugar certo, não é na força do nosso braço, não é uma fé no universo, pensamento positivo, não é uma fé no Senhor, porque é algo que durou anos. Quando o Senhor entra é instantâneo e muda toda a nossa sorte. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximando-se trêmula e prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Essa mulher, ao ser questionada, ela responde com reverência. Irmãos, a princípio, o que o Senhor faz? Ele faz o milagre da cura no físico dessa mulher, mas ele não vai parar aí. O Senhor, ele reestabeleceu a aliança dessa mulher. O Senhor reestabeleceu o culto dessa mulher, porque essa mulher, ao entender o que tinha acontecido com ela responde ao Senhor com reverência. Ela responde ao Senhor com temor, com tremor. Em outras versões fala que ela se aproximou do Senhor com
medo, mas prestando sim um culto àquela que não poderia cultuar, aquela que não poderia adentrar no templo, aquela que não tinha ninguém por ela. Ela foi tocada pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, um sacrifício maior do que o sangue de bodes, o sangue de touros. Ela foi remida e ela prestou o seu culto. O físico foi curado e a aliança dela com Deus estava sendo reestabelecida. O Senhor estava se voltando para ela com graça e ela se aproxima com reverência, mesmo com medo, mas com reverência, com respeito, na presença gloriosa de quem a curara. Então ela se prostra diante de Deus e declara toda a verdade, que testifica a sua confiança e a gratidão a Jesus. Irmãos, é maravilhoso. Quantos foram curados na palavra, mas muitos não demonstraram tamanha gratidão, tamanha reverência. Deus é maravilhoso e Ele continua a fazer. Então Jesus lhe disse: filha. Ai, irmãos, essa mulher que não tinha família, essa mulher que não podia estar em sociedade, essa mulher que estava sozinha, o Senhor olhou para ela e deu uma identidade. O Senhor tirou a vergonha. O Senhor falou: você não é mais impura, você não é aquela mais a qual a sociedade tem que se afastar. Ele chamou ela de filha. Olha a identidade que o Senhor tem para a igreja nesta noite. O Senhor olha transversalmente para cada um de nós e fala: filho, filha. A sua identidade não é a sua doença. A sua identidade não são as palavras que foram lançadas a respeito da sua vida. Tem pessoas que, embora não estejam aqui enfermas no físico, a alma está ferida por palavras que foram lançadas, por palavras direcionadas na primeira infância, na adolescência, onde os seus familiares, onde pessoas que você confiava olharam para você e falaram: você não vai ser nada, você não tem futuro, você não vai ter família, ninguém é capaz de te amar, os seus sonhos vão ser frustrados, você não tem educação suficiente para fazer determinada faculdade, para conseguir alcançar determinado emprego, você não é capaz o suficiente para se assentar com os príncipes, você não é capaz de pregar. Ai, irmãos, Deus tem curado a sua igreja nesta noite, na identidade. O Senhor fala: você não é a sua ferida, você não é as palavras que lançaram a sua respeito, você é filho, você é filho, você é amado. Ai, irmãos, como o Senhor ministrou a paternidade dele no meu coração, como o Senhor firmou a paternidade dele, Ele quer firmar a paternidade dele em cada coração que aqui está presente. Irmãos, você não é essas palavras, você não é as maldições que foram lançadas a seu respeito, você não é. A palavra do Senhor declara que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Ao amor que Ele tem, ao cuidado que Ele tem com a igreja. Depois de ficar anos na periferia da sociedade, excluída das relações sociais e religiosas, essa mulher agora é chamada por Cristo como filha, mostrando que fora acolhida pela paternidade de Deus. Ai, irmãos, essa mulher pensou tão somente na sua cura física, mas olha o que o Senhor vai fazer. Olha como a obra do Senhor é completa. Ela poderia morrer dessa enfermidade, mas e a alma dela onde estaria? Aquela que não poderia apresentar nenhum sacrifício, aquele que se colocou como sacrifício. Ele está mudando a história dessa mulher. Ele já foi no físico, ele com certeza restabeleceu a aliança dela com Deus, e agora ele reestabeleceu a identidade dessa mulher. Irmãos, quando a nossa identidade é mudada, a nossa história é mudada. Quando Deus faz um milagre nas nossas vidas, muda todas as áreas. Às vezes o milagre que você está buscando hoje, irmãos, vai mudar a sua família, vai mudar o seu lar, vai mudar a sua descendência. Aquilo que você busca no Senhor pode ser não tão somente físico, mas quando o Senhor tocar na sua identidade, Ele tocar no seu caráter, irmãos, você vai ver que vai mudar o seu casamento, vai mudar o seu ministério, vai mudar o futuro da sua família, irmãos. E Deus, Ele ciente disso, Ele sabe que é um tempo oportuno para todas as coisas. Porque se essa mulher tivesse sido curada antes, irmão, ela poderia voltar como uma mulher judia, prestar o seu culto, prestar suas ofertas no templo, e muitas vezes pode ser que ela não conhecesse a Jesus.
Então, embora 12 anos seja muito tempo de dor e sofrimento, o Senhor guardou o coração dessa mulher nele, para esse tempo oportuno, onde ela ia conhecer o verdadeiro sacrifício, que liberta, que cura, não somente o físico, mas que também ia salvar a alma dela de uma forma que só o sacrifício de Jesus poderia salvar. Aleluia. Filha, a sua fé salvou você. Jesus declara que ela foi salva porque teve fé. E o autor de Hebreus declara que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, assim como Abraão, Abraão levou em consideração o seu estado, mas ele não duvidou da promessa e ele viu a promessa, ele viu o filho que foi gerado dessa promessa. Essa mulher teve essa fé, sem expectativa nenhuma, irmãos. Porque Jesus, envolto dessa multidão, todos negaram. Então ninguém foi curado a não ser essa mulher. Em outros quadros, Jesus curava todos que o tocavam, mas só a fé dessa mulher fez o extraordinário. Será que nós hoje temos essa fé extraordinária? Irmão, não compete a mim, compete a cada um de vocês. O Senhor está aqui, assim como Ele falou no meio do louvor, através do direcionamento do culto, o Senhor está aqui. E da mesma forma que muitas vezes o Senhor perguntava na sua palavra: você quer ser curado? Irmão, porque tem pessoas que não querem ser curadas, independente da enfermidade. Tem pessoas que não querem, e Jesus, Ele vai respeitar isso. Jesus, Ele não vai invadir. Porque tem pessoas, irmãos, que se você tirar a sua dor, se você tirar o seu problema, acabou com a vida delas. Ela não tem identidade. Se acabar a sua enfermidade, como é que você vai ficar lamentando para as outras pessoas? Se o Senhor abrir o seu coração para você ser uma pessoa perdoadora, o que você vai ter como uma carta para jogar na cara de quem te feriu? O que você vai ter como arma? Quem vai lamber as suas feridas? Você se colocar no lugar de vítima às vezes é mais fácil do que receber a cura e do que receber o milagre. Mas o Senhor pergunta a cada um de nós: você quer ser curado? Porque o Senhor tem isso. Você pode falar: mas eu estou há anos no ministério, há anos fazendo campanha e nada acontece. É um direito seu ter esse pensamento. Mas tem o pensamento dessa mulher que não olhou para a multidão, que não olhou para nada. Ela focou no Senhor e falou: se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Eu posso ser impura, eu posso estar fraca, mas se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curado. Ai, irmão, nós precisamos ter essa fé. Nós precisamos ter essa certeza. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a fé por si só, ela não vai curar ninguém. Como eu declarei anteriormente, você pode ter uma fé na força do seu braço, de que se você for perseverante na igreja, se você fizer a obra do Senhor, estiver nos cultos, não faltar, ler sua Bíblia, meditar na palavra, fazer o seu jejum, você vai ser curado, você vai ver a sua promessa acontecer. E muitas vezes sua fé está colocada no lugar errado. Está nas suas obras, está na força do seu braço, está numa mentalidade positiva. Se você pensar positivo, você vai atrair coisas boas para você. A fé dessa mulher, ela estava no lugar certo. Ela estava no Senhor. A fé por si só, ela não cura ninguém. Mas a fé bíblica não é uma confiança cega diante de evidências contrárias, nem um incompreensível salto no escuro. Antes, a fé bíblica demonstrada por essa mulher é uma confiança segura no Deus eterno, que é todo poderoso, infinitamente sábio e eternamente digno de confiança. A nossa expectativa, irmãos, está no Senhor. Ele é poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos e que sequer podemos imaginar. Existem áreas das nossas vidas que estão travadas, irmãos, por escolha nossa. Não foi uma escolha dessa mulher estar enferma, mas tem pessoas que escolhem continuar na sua enfermidade. Irmãos, quantos anos mais nós vamos perder sem ver as promessas do Senhor se realizando nas nossas vidas? Porque nós não queremos nos libertar. Porque nós não queremos abrir mão do nosso eu, do nosso pecado, dos nossos achismos. Irmão, em toda a vida, nós vamos ver que pessoas que se colocaram numa posição de vitimismo, elas não conquistaram nada. Elas não foram protagonistas de nada.
mas aqueles que reconheceram as suas falhas, reconheceram os seus pecados e falaram: eu preciso, eu sou falho sim, eu sou miserável sim. Essas pessoas alcançaram o favor do Senhor. Essas pessoas com essa fé inabalável viveram o extraordinário, viveram o sobrenatural. A sua fé salvou você. Vai em paz. Irmãos, essa mulher marginalizada pela sociedade, essa mulher impura, foi instantâneo. O físico dela foi restabelecido. Embora eu esteja sendo repetitiva, para você ver que aos olhos desse texto nós passamos muito rápido, nós só vamos ver, nossa, uma cura extraordinária, 12 anos de hemorragia e pum, foi curada, glória a Deus. Mas olha o que está por trás, olha o que o Senhor fez, olha como o Senhor mudou a sorte dela. A aliança com Deus foi restabelecida. A paternidade do Senhor agora era a identidade dela, ela era filha. Ela não era mais uma mulher alheia na sociedade, mais uma impura, mais uma contaminada, ela era filha. A fé dela salvou. E aqui quando o texto fala de salvação, irmãos, é a salvação de Cristo. É a salvação que vem por meio da cruz. É aquele que é o caminho, a verdade, a vida, olhando para ela e falar: filha, a sua fé foi tão ousada que ela curou o seu físico, ela restabeleceu a nossa aliança. Hoje você tem uma identidade e hoje eu entro na sua vida, salvando não tão somente o seu físico, mas salvando a sua alma do inferno. E é assim que o Senhor faz com cada um de nós. O Senhor vem com tudo. Em todas as áreas, não existe nada demasiadamente impossível, difícil para o Senhor. Irmãos, soldados feridos e abatidos não vão suportar a guerra, não suportarão as tribulações. Por isso que o Senhor deseja cura para a igreja nesta noite, para nós suportarmos, para nós permanecermos. E o Senhor tem isso. Compete a cada um de nós olharmos como essa mulher olhou para o alvo. Não olhe a multidão, não olhe. Não fica mais e se, mas e se? Irmãos, quebra os questionamentos nesta noite. Olhe para o Senhor, confie no Senhor, espere nele, muito mais ele fará. Tenha essa fé que o seu alvo é o Senhor e ele vai estabelecer todas as coisas, porque há um tempo oportuno para tudo. Ele quer curar a igreja, porque ele sabe que a igreja precisa estar de pé para suportar os dias maus. E o Senhor que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. A salvação de Jesus, a obra de Cristo em nossas vidas, ela é completa. Ele não somente pode nos curar de forma física, como também nos salvar do pecado, transformar assim todas as áreas da nossa vida. O Senhor pode, irmãos. Olhe para a sua vida hoje. Medite quanto tempo você tem esperado a sua promessa. Quanto tempo você tem buscado no Senhor a sua cura. Quanto tempo você tem buscado no Senhor a salvação do seu lar, a salvação dos seus. Quanto tempo? Irmãos, essa semana lembrando com a minha mãe o tempo que ela estava no mundo e tudo que ela suportou para que eu estivesse aqui. Irmãos, eu jamais imaginaria estar na igreja pregando. Deus, quando Ele cura por Aleluia, Jesus. E o Senhor tem o mesmo para cada um de nós. A obra que o Senhor tem para fazer na sua vida, o milagre que o Senhor tem para fazer, a promessa que Ele vai cumprir na sua vida vai muito além. Mas queira essa identidade de filho, de filha. Queira, irmão, ser curado. Queira, irmãos, abrir mão do seu eu. Muitos físicos estão aqui adoecidos por causa da sua alma. É uma falta de perdão. O Senhor ministrou por meio da vida da pastora Maisa. Tem pessoas que não perdoam, que elas não liberam perdão e continuam adoecidas, morrendo assim como essa mulher estava. Irmãos, escolha perdoar. Escolha abrir mão da sua razão. Escolha abrir mão daquele que te feriu. Escolha perdoar para ser curado, porque não vai adiantar nada você entrar numa igreja, sair de uma igreja, campanha após campanha, e depois você ir para o inferno, porque você não soube perdoar. Porque com a medida que nós julgamos, com a medida que nós liberamos perdão, é que somos perdoados, irmãos. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Eu preciso liberar perdão todos os dias para que eu venha a ser perdoado. É difícil perdoar quem te feriu.
perdoar de quem abusou de você, de quem lançou palavras de maldição a seu respeito. Mas, irmãos, é tempo de sermos libertos, porque Satanás já está no controle de muitas vidas há muito tempo. É muita legalidade que nós damos para Satanás ao não perdoarmos, ao remoermos as nossas feridas. Mas a cura do Senhor nessa noite, a identidade do Senhor, a paternidade do Senhor está sobre a igreja nessa noite. Oh, Deus maravilhoso e santo. Que assim como o Senhor, Pai, tocou nessa mulher, que o Senhor venha tocar em cada um de nós, estabelecendo todas as áreas. Nós podemos imaginar, irmãos, que finalmente essa mulher, ela poderia constituir família, ela poderia casar. Olha, os sonhos sendo restabelecidos, ela poderia gestar. Essa mulher, irmãos, os sonhos foram renovados e é assim que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Então se termina, tem sonhos mortos, porque você quer continuar adoecido. Mas o Senhor fala: vem, filho, vem, filha, vem como um ato de fé, vem como um ato de adoração, e eu vou fazer, os sonhos vão ser restabelecidos, a esperança vai voltar. O Senhor tem poder, Ele tem poder. O Senhor pergunta a cada um de nós: filho, filha, você quer ser curado? Aleluia. É assim como o Senhor falou a essa mulher: vai em paz. É o que o Senhor tem para cada um de nós, essa paz, é essa cura, é essa paternidade, é esse milagre. Irmãos, eu não vou falar que o cristianismo é fácil, não. Existem outras religiões que são muito fáceis, que você não precisa abrir mão de nada. O cristianismo é difícil. É difícil abrir mão das nossas convicções, é difícil abrir mão do nosso eu. É muito difícil sermos confrontados do nosso pecado e permanecermos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós. É difícil abrir mão do pecado. Mas, irmãos, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Irmãos, vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena. Todos os dias, quando somos podados, quando somos confrontados, quando o Senhor fala: essa ferida aí está podre, vai te matar, vai te levar para o inferno, está impedindo os seus sonhos de serem realizados, está paralisando o seu ministério, está matando o seu casamento, você não querer ser curado, está matando a sua família, está matando a sua geração, está te impedindo de prosseguir no seu ambiente de trabalho. Irmãos, dói, mas é melhor do que o Senhor virar as costas para nós e deixarmos a gente do jeito que a gente está. Que a palavra fala que o Senhor corrige ao filho que ama. Mas muitas vezes o Senhor nos entrega. Se você quer permanecer assim, você vai continuar assim. E você não vai viver o milagre, você não vai viver o extraordinário. Escolha, irmãos, nessa noite viver o extraordinário. Escolha ter essa fé, essa convicção de que agir no Senhor te impedirá. Escolha, irmãos, nessa noite ser curado, porque foi restabelecida essa campanha. É no físico, o Senhor pode. Agir no Deus que impedirá. É na sua alma, o Senhor pode. É na sua mente, o Senhor pode. É no seu caráter, o Senhor pode. E Ele vai mudar toda a sua história. Ele vai fazer nova todas as coisas. Os sonhos outrora mortos, o Senhor vai restabelecer. Vai haver vida, vai haver transformação. Você vai ver como vai mudar o seu lar, como vai mudar a sua família, como vai mudar o seu ministério. Porque foi isso que o Senhor fez na vida dessa mulher. Muitos o rodeavam e o tocavam, mas só ela teve essa fé. Toque no Senhor de forma que venha sair virtude dele. Toque no Senhor de forma que venha sair poder. Toque no Senhor para restabelecer a sua aliança com Ele, a sua identidade. Aleluia. Foi uma palavra breve. Eu tentei me ater ao texto. E eu glorifico o Senhor. O Senhor, Ele é muito bom, Ele é muito fiel. Ele cuida de nós. O Senhor, ao passar para a apóstola essa campanha, eu fiquei meditando e eu falei: Senhor, embora não seja uma campanha de prosperidade, de cura, quando o Senhor age, Ele age em todas as áreas.
Até as nossas finanças, irmãos, podem estar ruins pela nossa desobediência, pela forma que temos caminhado. E quando o Senhor faz, Ele vai fazer todas as coisas. E eu creio. O Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor renova. E é isso que o Senhor tem para nós por meio dessa campanha nesta noite. O Senhor tem vida, o Senhor tem vida em abundância, o Senhor tem cura, o Senhor tem transformação. Ele é bom. Irmãos, Ele é bom. Não seja você a pedra de tropeço para o seu milagre. Não seja você o empecilho. O Senhor fala que Ele está aqui disponível. Aleluia. É uma escolha pessoal nossa. Ai, irmãos, quantos de nós sabemos o tempo que temos passado, tudo que temos suportado? Eu digo por mim, um breve testemunho pessoal. Esse mês, no dia 21, para o louvor e para a glória do Senhor, completa um ano que eu realizei o meu procedimento cirúrgico, a minha simatectomia, que é uma cirurgia direcionada para quem tem excesso de transpiração. Irmãos, foram mais de 20 anos passando por isso. Muito constrangimento. E 10 anos que eu voltei para a igreja foram 10 anos de campanha pedindo ao Senhor, falando: Senhor, me cura, Senhor, opera, Senhor, faz. E tudo no tempo oportuno. E o Senhor fez, já faz um ano para a glória dele. Ele colocou pessoas certas para interceder, o plano de saúde, a equipe médica com pessoas, inclusive do ministério, para estar acompanhando. E, irmão, só eu sei a mudança que eu tive na minha vida depois que esse milagre aconteceu. Depois de tanto tempo esperar alguém como o Senhor mudou, pode parecer algo tão simples, uma transpiração. Irmãos, mudou minha vida. Glória do Senhor, as mãos não transpiram. Eu não fico constrangida com vergonha de vestir algumas roupas, com medo das pessoas verem. E assim nas nossas vidas, com o milagre que o Senhor vai operar, pode parecer algo tão pequeno, tão simples, sabe? Uma besteira dessa. Irmãos, muda a nossa vida, muda a nossa história, porque tudo que nos envolve não é besteira para o Senhor. Nada é pequeno demais. Nenhum dos nossos sonhos é pequeno demais aos olhos do Senhor. Ele sabe que no tempo oportuno, quando Ele quiser, vai mudar tudo. E que tudo vai ser para a glória de Deus. Amém. Você recebeu essa mensagem? Você recebeu a sua cura? Eu recebi. Desde que eu li essa palavra, eu falei: Senhor, eu preciso. É no meu caráter, me muda pelo amor de Deus. Recentemente Deus usou uma grande profeta na minha vida e Deus falou: olha, filha, ainda não aconteceu, porque ainda tem uma coisa para fazer na sua vida. Eu falei: o que eu preciso? É de uma surra de pastor? Me bate. É de correção de Deus, me corrige. Porque, irmãos, são muito tempo esperando algumas promessas. É muito tempo, a gente vai entristecendo, a gente vai falando: Senhor, não. Se o Senhor falou que o empecilho sou eu falei: Senhor, eis-me aqui. O que eu preciso? É de um gabinete? É de um gabinete, Senhor, eis-me aqui. É para apanhar, Senhor, eu apanho em nome de Jesus. É para ser transformada, é para ser confrontada. Ah, Senhor, eis-me aqui, porque eu quero viver o extraordinário, eu quero viver Aleluia. Eu quero viver o testemunho. Então, irmãos, seja assim. Se o Senhor falou com você, fala: é no seu caráter. Se é por meio de um aconselhamento pastoral, eis aqui os pastores, irmão, corra para o salão, corra para o salão e fala: Senhor, se sou eu, o meu empecilho, não mais. Hoje eu vou viver a promessa, porque hoje eu vou abrir mão e eu vou ser curado. Irmãos, se o Senhor tem instruído na sua saúde, falando: se exercita, cuida da sua alimentação, vai lá, irmãos, para viver mais tempo. Se o Senhor tem falado: se você tem adoecido e vai ser por meio dos medicamentos, tome, irmão, de forma correta. O Senhor fez um milagre por meio da medicina na minha vida e não deixou de ser milagre do Senhor. Faça. Se há algo na sua mente, se você precisar buscar um auxílio, busque, irmão, mas seja curado. O Senhor está aí disponível e colocando um caminho para você passar, para você receber a sua promessa e viver o seu milagre e ser um agente transformador. Da mesma forma que está aqui testificado sobre a fé dessa mulher, eu creio que nós que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas também geraremos esse testemunho de fé, de milagre, para edificar outras vidas, para o louvor e para a glória do Senhor. Eu agradeço.